Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para você que está chegando aqui, que está vindo aqui no canal, para você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não me conhece, que não conhece nada do que tem por aqui. Então, primeira coisa, ó, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo aqui do canal Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. E para você ficar sabendo de tudo que a gente tem aqui no canal, faz o seguinte, gente, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas e o principal, se inscreve no canal. Tá? Aciona também o sininho ali que é para você receber o conteúdo assim que ele for lançado pela gente. Toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo. Vamos falar que agora a gente vai entrar no período de férias e aí a gente vai trazer vídeos menores para colocar aqui para vocês. Vamos voltar com o podcast no final de janeiro, começo de fevereiro. Mas hoje a gente vai falar sobre crises no autismo. Então, é muito comum a gente ouvir, né, professores, familiares, até profissionais da área da saúde falando, nossa, ele entrou numa crise. E aí, para a pessoa leiga, que não sabe direito o que significa uma crise, ela pode ela pode ter algumas confusões mesmo com relação a isso. Ela pode pensar, é uma crise de birra. Então, porque a gente usa geralmente, né, essa palavra crise na frente da birra, ela vem acompanhado, crise de birra. Não, vamos separar dentro do autismo. A gente tem uma crise e a gente tem a birra. Birra, todas as crianças fazem. Crise dentro do autismo, ela é diferente. E a gente tem dois tipos de crise, que também, nossa, como assim, dois tipos de crise? A gente vai ter uma crise que ela é mais expansiva, ela é mais externalizada, na verdade, e a gente vai ter outra crise que ela é mais interna, que muitas vezes você nem vai perceber que aquela pessoa autista está em uma crise, se você não convive com ela, se você não tem um conhecimento ali mais aprofundado sobre a pessoa dela. Então, vamos começar ali, ó. Na birra, pessoal, só para a gente esclarecer antes de entrar nos dois tipos de crise dentro do autismo, na birra, a criança, ela quer algo, até o adolescente, o adulto faz birra? Faz, adulto também faz birra, também faz o seu charminho ali quando ele quer alguma coisa. Então, assim, dentro da birra, eu quero conseguir algo. Para que eu consiga essa coisa, seja ela material, seja ela alguma coisa que eu não posso palpar, mas que eu posso vivenciar, ou mesmo a atenção de outra pessoa, o que eu faço? Eu faço algo que chame a atenção da pessoa que vai me dar aquilo que eu quero, até eu conseguir. Então, geralmente, você não vê no supermercado aquela criança que quer o chocolate, e aí a mãe diz, não vai comer chocolate, não vou te dar chocolate. Aí a criança se joga no chão, e aí a mãe tem duas alternativas, ou ela vai lá e dá o chocolate, e pronto, acabou a birra, naquele momento, né? Porque ele teve o que ele queria. Ele conseguiu a atenção, ele conseguiu o que ele queria, pronto, acabou. Resolvido. Tem também aquela outra opção que a mãe pode dizer, não vai ganhar, e ela simplesmente ignora. A partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir aquilo que ele quer daquela forma e que não vai resolver ele ficar chorando ali, ele vai parar. Ele vai tentar pensar em outra maneira de conseguir aquilo. Ele vai bravo, ele vai ficar frustrado, mas ele vai parar, ok? Então, a birra, ela é em função de algo que eu quero, seja a atenção de uma pessoa, seja para conseguir fazer uma atividade que a pessoa quer. Sabe aquela história, não quer ir embora do parquinho? E faz um escândalo porque não quer ir embora do parquinho? Pode ser para conseguir um brinquedo, pode ser para conseguir uma comida. Então, a birra é isso. Já na crise, pessoal, ela foge do controle da pessoa. Eu vou usar pessoa, mas sempre pensem que eu estou falando criança, adolescente, adulto, até idoso, tá? Porque a pessoa autista, ela vai ser autista sempre. Só que, o que acontece? As crises com mais frequência, a gente observa mais na fase em que a pessoa é uma criança. Por quê? Porque nessa fase, a criança não tem entendimento sobre ela não tem autoconhecimento, ela não sabe o que desencadeia e como que ela faz para evitar chegar àquela crise. Ela não sabe nem externalizar muitas vezes o que ela está sentindo, o que está provocando ela, o que está desconfortável para que ela venha a sentir ou apresentar aquela crise. Então, é muito mais comum, sim, na fase em que é criança. Na adolescência também, geralmente na adolescência fica mais esporádico e fica mais velado,
Então, a pessoa já aprende a fazer isso mais escondido, porque sabe que não é uma coisa bem vista. Mas também ela pode ter ela vai provavelmente ter uma crise na frente de todo mundo, e independente, né, das pessoas que estejam ali. Na vida adulta a gente tem muito, e tem muito na vida adulta em questões de trabalho, em questões de relacionamento, e a gente vai conversar o que levam, né, as crises das pessoas. Então vamos falar primeiro aqui do meltdown. O que é o meltdown? É aquela crise em que a pessoa externaliza, que ela coloca para fora o que ela está sentindo. E aí, pessoal, o sentir pode ser uma coisa muito irracional para o autista naquele momento. Ele não sabe o que ele está sentindo, ele só está externalizando o que está acontecendo no corpo dele. Porque pode ser uma descarga muito grande sensorial, pode ser uma questão emocional, pode ser ansiedade, pode ser vários fatores que levaram ao estresse dessa pessoa, tanto na parte sensorial, emocional, que fez com que ela tivesse um colapso. Então, aquele colapso, a pessoa sai totalmente de si. Sabe? Quando você olha e você não reconhece, você não tem controle do nada. Então, aparentemente, o seu aluno estava calmo na cadeira, você não notou nada diferente nele, mas ele estava lá escutando o lápis na cadeira do amiguinho de trás. Pá, 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 pá. Aquilo foi irritando ele foi perdendo o controle. Pá, 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 pá. De repente, esse amiguinho, sem intenção, começa a bater esse lápis na cadeira dele, da criança autista. Pá, 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 pá. E de repente, esse autista explode, começa a gritar, começa a chorar, começa a falar um monte de coisa agressiva ou um monte de coisa que ela não queria falar. Mas geralmente vem gritos e vem muito choro também e uma explosão de movimentos. Então, o que acontece? Geralmente essa pessoa ela não vai ficar muito parada. Geralmente, tá, pessoal? Tem que falar assim, que eu falo geralmente, mas assim, temos que se lembrar que cada autista é único, cada um vai se manifestar de uma forma, vai ter uma reação diferente do outro, assim como todas as pessoas. Então, a gente coloca aqui várias características que acabam aparecendo neste momento, mas pode ser que em um seja de uma forma muito intensa, e ele tenha só o gritar. Então, ele grita, 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 grita. Para outro pode ser chorar e gritar. Para outro pode ser chorar, gritar e sair correndo. E sair correndo da sala de aula, por exemplo, ou dentro de um hospital em que ele não consegue, né? As questões sensoriais do hospital foram tão grandes, a luz, o palito, não sei o que ele saiu correndo, gritando. Outros, além de gritar, e às vezes não é nem um grito, né? Tipo uma coisa que envolve um choro, a raiva ali, a frustração que ele não consegue mesmo lidar, ele o quê? Ele se bate. Então são os comportamentos autolesivos. Então, ele tem a questão de se bater. Geralmente, se bate muito aonde? Braços, tem a coisa de se arranhar, né? De se morder. Tem a questão de bater muito na própria cabeça, ou bater a cabeça em uma parede ou em algum lugar. Eu presenciei uma vez uma crise. Eu trabalhava na PAI, e a gente estava no ônibus levando as crianças para a PAI. E, do nada, uma criança entrou em crise, e ela saiu correndo do fundo do ônibus e jogou a cabeça direto no vidro. E quebrou todo o vidro, cortou a cabeça do menino. Foi uma cena bem, bem difícil, assim, de ver e de a gente lidar, sabe? Porque a gente não esperava que aquilo acontecesse. Aparentemente, aquela criança estava normal, no seu estado ali calmo, né, sentada, e alguma coisa desencadeou com que ela tivesse esse momento de explosão. Então, ela externaliza, ela deixa de uma forma muito evidente o que ela está sentindo. E aí, muitas pessoas, neste momento do meltdown, elas ficam mais agressivas. Por quê? Porque elas ficam com força, uma força surreal. E elas não querem... Gente, é muito importante vocês entenderem isso. A crise, ela pode ser desencadeada por outra pessoa? Pode ser desencadeada de uma forma que essa outra pessoa nem saiba. E mesmo a pessoa autista nem consegue identificar. Por exemplo, estou usando um perfume muito forte e aquela pessoa autista não tolera nessa parte sensorial. O que eu vou fazer? Entende? Então, eu não sei que isso está desencadeando
alguma coisa sensorial nele ali que ele vai chegar num esgotamento. A crise é quando assim, não consegui dar conta, meu corpo e meu cérebro não dão conta disso. E aí eu explodo, porque não tem mais outra alternativa. Então ela pode ficar muito agressiva. E não quer dizer que ela está agressiva contra as pessoas que estão ali. Então, às vezes, a professora vai tentar acalmar e a professora acaba levando um tapa. Ou a professora, o aluno acaba gritando com essa professora dentro de sala de aula, com os próprios familiares. Outro dia, eu ouvi uma mãe dizendo, né, que na adolescência, em quem que o filho mais batia durante as crises e que ele mais ficava com raiva era contra ela. E aí não era contra ela, a mãe, mas sim aquela pessoa em que ele confiava, porque ali ele externalizava tudo mesmo, né? Todas as emoções dele vinham. Então, não ache que é uma coisa pessoal contra você. Não é, ok? Não é. Claro, vamos dizer certeza 100%? Se tiver alguém ali que está incomodando a pessoa autista, que está tentando tirar ela do sério, e a pessoa autista entrar numa crise, sim, foi por sua causa, porque você fez de propósito, né? Às vezes a pessoa faz de propósito, a gente não pode esquecer disso. Então, neste momento, o que eu faço neste momento? Eu vou falar para vocês no final, depois que eu falar para vocês sobre a outra forma de crise que a gente tem, tá? E ainda só um pouquinho aqui sobre o meltdown. Então, tem isso de correr, tem isso de se machucar. Então, é muito importante que os profissionais, que a família, que as pessoas que trabalham com o público, que hoje, cada dia mais, né, as pessoas estão tomando contato com pessoas autistas, que elas saibam como lidar com a pessoa autista nesta fase. Como que ela vai agir nesse momento? E eu posso dizer para vocês de antemão, eu vou falar lá no final também, mas nunca grite, nunca bata, nunca ache que é contra você. Então, esses princípios são muito importantes para que a gente consiga ajudar aquela pessoa a sair da crise. E agora a gente vai falar da outra forma de crise que existe dentro do autismo, que é o shutdown. O que acontece no shutdown? É diferente do meltdown, em que você externalizava. Aqui, você vai fazer o quê? É uma crise interna. Então, é mais... é para dentro. Então, eu tô sentindo tudo muito intenso, de uma forma muito intensa, mas eu não demonstro a partir de gestos, de movimentos, de coisas que chamem a atenção das outras pessoas. Provavelmente, se é um autista que não tem muito convívio social, se não tem muitas relações no seu dia a dia com outras pessoas, essas pessoas nem vão notar que ele está em uma crise. Porque neste momento do shutdown, o que acontece? Eu acabo me isolando. Então, é o isolamento. Eu fico mais em mim. Entendem? Então, o que acontece neste momento? É aquele momento em que o autista, ele se recolhe, ele quer ficar mais sozinho, ele quer ficar mais isolado. Acontece muito de ter muito sono, muito cansaço, um cansaço extremo, sem apetite, sem vontade de comer, sem vontade de fazer nada. Às vezes é como se desse, às vezes não, em alguns momentos acontece isso, como se a pessoa tivesse um apagão. Então você tá ali falando com ela, mas é como se ela não tivesse, sabe? Ela tá realmente ali, uma crise de ausência, como se fosse uma ausência daquela pessoa. O corpo está ali, mas a pessoa em si, não. Então, neste momento, é também um momento muito preocupante. E eu digo até que é um pouco mais preocupante no sentido de que as pessoas não notam que o autista está passando por essas dificuldades, na grande maioria. Porque quando a pessoa tá quietinha, tá calada ali, não tá dando trabalho, é mais fácil, né? Para as pessoas que estão em volta. Aparentemente, não está me dando trabalho. Então, quando eu tenho uma crise do meltdown lá, em que eu chego, eu grito, eu choro, as pessoas estão vendo, elas estão sabendo que alguma coisa está acontecendo. Se eu fico muito quieta, se eu internalizo e eu não tenho muito convívio, essas pessoas não me conhecem muito, elas não vão notar. Na grande maioria das vezes, elas não vão notar. E aí a gente tem um problema de essa pessoa às vezes ficar muito tempo em crise, que leva a quadros muito depressivos e que podem levar a questões mais profundas de ansiedade e tudo mais. Então, no shutdown, eu vou dar um exemplo assim.
eu tenho muito a questão de que como que o shutdown ele pode se desencadear? Vamos lá falar. Então, pode ser a mesma coisa, tá, gente? Pode ser um esgotamento, pode ser a questão sensorial, pode ser pressões emocionais, relacionamentos muito difíceis para aquela pessoa lidar, muita pressão no ambiente, falta de previsibilidade. Então, todas essas questões que a gente está falando também acontecem lá no meltdown, só que a pessoa externaliza de outra forma. E aqui também. Então, eu chego, ou acontece muito, é muito comum depois que a pessoa teve uma crise muito forte de meltdown, ela vai pro shutdown. Porque aí ela cansou, é como se todas as forças dela tivessem se esvaído e ela não consegue reagir. Ela não consegue. E aí, eu volto a falar, gente, é assim como na outra crise que a gente falou, não é uma questão de querer da pessoa autista. Ah, agora você quer parar. Quer parar de fazer birra? Quer parar... a birra a gente consegue fazer parar, né? Quer parar de ficar em crise? Quer parar de ficar aí cansado, deitado na sua cama? Então, assim, é muito forte. E, geralmente, isso acontece quando essa pessoa realmente chegou ao seu esgotamento ali, físico, mental, psicológico, relações tóxicas, uma pressão muito grande no ambiente de trabalho, imprevisibilidade. Ok, vou dar um exemplo sobre mim, tá, pessoal? Eu tenho uma questão que eu sou TDAH também, então eu acabo me entrando em muitos projetos ao mesmo tempo, porque isso me dá uma motivação, estar em muitos projetos ao mesmo tempo. A novidade, aquilo de... Eu tenho muito uma questão assim de que eu não tô nessa vida para não fazer nada. Eu vim para cá porque eu tenho algo a fazer, eu tenho uma mensagem para passar, eu quero levar coisas, né, fazer a diferença. Então eu tenho esse sentimento dentro de mim. Então, para fazer isso, eu tenho que estar trazendo coisas novas e coisas diferentes. E aí chega um momento que isso exige muito de mim, porque aí eu me meti em um monte de projeto, mas eu tenho que trabalhar para que esses projetos aconteçam. E esse ano chegou a um extremo muito, muito, muito grande. Um extremo em que eu estava trabalhando todos os dias praticamente, só que eu estava trabalhando 6 dias da semana de uma forma física, além de usar a mente de uma forma muito física, em que eu precisava utilizar muito meu corpo. E eu chegava em casa no sábado à tarde, depois das aulas, exausta, exausta, exausta. Eu simplesmente é como se todas as minhas forças tivessem ido embora e eu queria ficar só na cama, mesmo tomando a medicação que eu tomo todos os dias pro TDAH, que sempre me dá muita energia. Não, mesmo nesses momentos de crise, mesmo com a medicação, eu acabava ficando muito para baixo, muito querer dormir ou sem fazer nada, só no meu hiperfoco. Pegar o celular e, como eu já falei pra vocês, né, tô num ano de fanfic ou tô num ano de assistir algumas coisas, e aí eu ficava perdendo muito tempo nisso, e era assim, eu não queria que ninguém falasse comigo, eu não queria que ninguém me tirasse daquele conforto em que eu estava descansando, né, só que assim, a gente, enquanto adulto, tem responsabilidades. Então, tenho filhos, tenho trabalho, tenho casa, tenho que fazer comida. E isso me forçava a ir fazer as coisas com muita dificuldade. Com muita dificuldade mesmo. Algumas vezes não conseguindo fazer, sabe? Não conseguia. E aí, claro, tem um apoio familiar muito grande que me ajudava nestes momentos. Então, tá vendo que eu tô muito exausta, fazia as coisas que eu deveria fazer, né? Meu marido ia lá e fazia. Mas eu tenho esse apoio e esse entendimento de mim mesma. Que aí é o que eu falo, enquanto eu sou criança, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu simplesmente sinto aquilo com uma intensidade muito grande. E eu só quero o quê? Ficar deitado. O shutdown na criança, ele vai ser mais fácil de ser identificado. Porque os pais, eles sabem quando a criança tá quieta demais, quando a criança não tá ali sempre fazendo alguma coisa tem, tá estranho. Então, esse pai, essa mãe, geralmente vão observar melhor. E aí, conforme a gente vai crescendo, vai fazendo as terapias, vai se entendendo como uma pessoa neurodivergente, a gente vai percebendo o que pode ser feito para sair destes momentos.
como que eu tenho mesmo, que eu busco essa energia, sei lá eu da onde, para conseguir voltar à minha rotina, voltar ao meu estado normal, tá? É muito difícil, gente, é uma questão de muito autoconhecimento. Por isso que é muito importante, e aí foi uma coisa que eu percebi esse ano, porque eu cheguei a ter, quando eu era mais nova, só para vocês entenderem, e aí eu tô fazendo um desabafo aqui muito pessoal mesmo, que poucas pessoas sabem disso, eu tinha muitas crises de meltdown, muitas crises de comportamentos autolesivos. Então, eu não machucava os outros, mas eu me machucava. Me machucava no sentido de me bater muito. E não tinha um diagnóstico, eu só tinha essas crises. Hoje eu entendo que isso era uma crise de meltdown, né? Mas eu não sabia, porque a explosão era tão grande, eu não conseguia controlar aquilo, que a forma que eu achava era de externalizar aquilo, né? Era através da violência contra mim mesmo. Na adolescência isso foi diminuindo, na vida adulta eu comecei a fazer muita terapia. E conforme você vai fazendo terapia, você vai se entendendo e você vai chegando ao seu autocuidado, à sua autopercepção, de entender que isso te faz mal, que isso vai te prejudicar. Então eu posso ter uma crise, mas hoje as minhas crises não são mais violentas. Por quê? Porque eu sei como que eu vou fazer nessa hora, para eu não me bater, o que eu faço? Então, se eu tiver um objeto de apego, se eu puder me movimentar, se eu puder me mexer, se eu puder simplesmente sair, ou só o gritar, né, tipo, pra pessoa, é muito mais fácil. Então, este autoconhecimento, ele vem com o tempo, com muita terapia, com muita observação de si mesmo. E as mães, pais, professores vão observando muito seu filho enquanto ele é criança para entender, olha só, todo lugar que tem uma luz, aqui vocês não estão vendo, mas tem uma luz bem forte apontada pro meu olho. Todo o lugar que tem essa luz muito forte, eu começo a ficar meio zonza, meio com dor de cabeça. E aí eu não suporto muitos barulhos. E aí eu tô com a luz, com a dor de cabeça já, que vai me provocar um enjoo. E aí muito barulho, muito barulho, muito barulho. E eu vou perdendo um pouco desse autocontrole que eu tenho. Chega um momento que alguém faz mais alguma coisa, que aí desencadeia todo o processo sensorial dentro de mim, que faz eu reagir de uma forma muito over, né? Muito intensa. E eu não fiz isso porque eu quis. Isso aconteceu. Aconteceu. Foi meu corpo, né? Perdendo esse autocontrole. E isso na criança é muito mais comum de acontecer, de chegar a esse extremo. No adulto, a gente já vai percebendo, poxa, essa luz, ela me dá uma dor de cabeça que me dá um enjoo. Então, hoje, eu não acendi a outra luz. Eu acendi só uma, porque eu tô sozinha no estúdio. Então, beleza. Então, não vou ligar as duas, porque eu sei que eu vou ficar com questões sensoriais mais difíceis para lidar. Eu, como adulta, também vou entendendo que se tem muito barulho, aquilo me irrita, então eu uso um fone, um abafador para aquilo me acalmar, para aquilo me deixar mais tranquila. Ou eu me retiro desses espaços. Eu vou em lugares com muita gente que fala todo mundo ao mesmo tempo. Eu sei o tempo que eu posso ficar ali para que eu me sinta bem. Se passar daquele tempo, ou se, opa, meu corpo tá dando um sinalzinho, melhor você parar, melhor você sair. Aí eu saio daquele ambiente. Para quê? Para que eu não entre em uma crise. Então, eu vou me respeitando, eu vou conhecendo os sinais de alerta. E muitos desses sinais não vão voltar. Quais são, gente? O que é o desencadeador dessa crise, tanto de meltdown quanto de shutdown? Cada um pode ser que eu tenha primeiro que é o externalizar muito, depois eu vou para aquele para internalizar. Pode ser que eu tenha só muito externalizador, pode ser que eu seja muito introspectivo e fique só dentro de mim. Mas as questões são muito parecidas. E aí eu digo de novo, vai ser muito individual de cada um. Mas é a questão de sobrecarga. Então, sobrecarga sensorial, sobrecarga de estímulos nesse ambiente de relacionamentos, né? Então, você tem que interagir com muita gente ao mesmo tempo. Sobrecarga de trabalho, uma demanda muito grande em cima de você. Sobrecarga de expectativas mesmo. Você tem uma expectativa, uma ansiedade muito grande sobre alguma coisa. Quebra dessa rotina, quebra desses padrões aos quais você está acostumado. E
eu acho que basicamente são essas questões, assim, né? Mas o esgotamento é uma sensação de esgotamento, principalmente no shutdown. Eu não consigo mais, é como se todas as minhas forças tivessem ido embora. E no meltdown é como se eu tivesse muita força, eu precisasse que essas forças fossem embora. Então aqui no chat eu quero, né, no shutdown, eu quero buscar de novo para mim e no meltdown eu quero mandar para fora de mim. Então, essas questões que desencadeiam crises na pessoa autista. Como que você vai lidar? Você que está perto dessa pessoa autista. Você que é pai, que é mãe, que é professor, que é um tio, um cuidador, o marido, o namorado. Então, assim, quando é criança, você é a sua obrigação enquanto pai, enquanto cuidador, estar atento a essa criança. Então você vai entendendo, ela não gosta de cheiro, ela não gosta de luz, ela não gosta de muito barulho, de muitas pessoas. E não é não expor simplesmente a pessoa. Porque se eu simplesmente nunca for exposta à luz, se aparecer uma situação de uma luz na minha frente inesperadamente, eu vou entrar em crise. Então, é simplesmente você notar, poxa, ó, o tempo dela ficar com essa luz é 10 segundos. Beleza, deu os 10 segundos, respeita, tira ela dali. Tira daquele ambiente um pouquinho. Vai pegar um ar, vê que ela tá nervosa. Geralmente, eu falei que geralmente, de novo, essa palavra vai ser muito importante hoje aqui nesse vídeo. Porque às vezes do nada a pessoa já começa a gritar, mas às vezes ela já tá ali te dando sinais. Com as mãos, tá suando, tá se mexendo, tá mais inquieta. Vai observando. E vai anotando o que estava acontecendo, o que vocês estavam fazendo quando a criança teve a crise. Estava no shopping. Estava numa loja. Estava no parquinho. Estava em casa. O que estava acontecendo? O que tinha naquele ambiente? Vai anotando, porque a gente, como mãe, a gente esquece. E é normal, super normal que você esqueça, que você não se atente aos detalhes que desencadearam o comportamento. Se é um adolescente, tenta ficar atento, principalmente para braços, tá, pessoal? Que aí, adolescente, às vezes, vai ter a crise escondido e ele vai esconder de você. Então, ele vai colocar um moletom, né? Vai colocar uma blusa e, às vezes, ele teve algumas coisas ali de se morder, de se machucar o braço, machucar a cabeça e você nem viu. Então, fique sempre atento, sempre esteja tendo um contato ali para que você saiba o que está acontecendo com esse adolescente. Pro adulto, se você é uma pessoa que trabalha com uma pessoa autista, observe se ele não está com sobrecarga, observe se esse ambiente de trabalho onde ele está não é um ambiente muito opressor, né, com muitos estímulos. Vá sendo auxiliando ele no seu dia a dia, porque muitas vezes a gente não consegue comunicar o que a gente quer, o que a gente está sentindo, o que está fazendo mal. A gente só não consegue iniciar essa comunicação. Mas se eu tenho alguém que me ajuda, que faz, né, ali o meio de campo, vai ficar tudo muito mais fácil, ok? E outra coisa, se você é marido, se você é mulher, se é namorado, né? Gente, não ache que é pessoal contra você. Esse é um grande problema dentro dos casamentos, de não entender esses momentos de crise, que muitas vezes a crise, ela é sim por uma pressão psicológica, você não quer brigar com a pessoa, mas a pessoa te falou alguma coisa que em um outro relacionamento não teria o mesmo impacto. Em um outro relacionamento, aquilo seria encarado como beleza, falou uma coisa normal, mas você não, para você aquilo, você não sabe dizer para ele que aquilo te incomoda. E vai se acumulando e de repente você explode e você tem uma crise agressiva ou você se isola, você deixa a pessoa de lado. E a pessoa, o parceiro, ele pode achar que é contra ele o que o autista está demonstrando, mas não é contra você. Tenha isso em mente, a não ser que você tenha, de volta a falar, né, gente? Se você fez de propósito, se você realmente quis desencadear aquilo, aí sim foi culpa sua. E muitas vezes também a gente faz coisas que é normal no relacionamento, que vai desagradar o outro. Mas, para desencadear uma crise, muitas vezes não tem nada a ver com você. Não se acha o centro do universo dentro do relacionamento. Por quê? Porque às vezes é só uma crise sensorial, é só uma crise de não saber expressar o que está fazendo mal para essa pessoa. Então, observe quando tem essas crises, porque muitos casamentos no autismo,
muitos casamentos com pessoas neurodivergentes, eles acabam levando ao final dos relacionamentos. Porque não teve esse entendimento, não teve essa observação, esse afastamento, que às vezes é bom a gente se afastar para entender o que está acontecendo dentro do nosso contexto. O que está acontecendo dentro da minha casa? O que está acontecendo dentro desse namoro? Entende? Então, só para falar isso para vocês. Então, uma forma é observe, não, e aí vamos lá para o que não fazer na hora que a pessoa está com crise. Primeira coisa, se ela está se machucando, criança, adolescente, adulto, se ela está se machucando, você não pode deixar. Se ela está querendo bater em outra pessoa, você não pode deixar, tá? São as únicas coisas que realmente, quando ela coloca em risco a sua vida e a vida de outra pessoa, a gente vai ter que ter alguma estratégia de contenção. E aí, as estratégias de contenção vão depender muito do ambiente que você trabalha, do ambiente que aquela crise está acontecendo, da experiência que você tem, do tamanho daquela criança, da força daquela pessoa. Porque eu conter uma criança de 3 anos é uma coisa, eu conter um adolescente que já é alto, que tem força, é outra. Então, como que eu faço para conter esta criança? E aí, não sou eu que vou te falar agora. Procure realmente profissionais que ensinem como fazer esta contenção da criança, do adolescente, mesmo do adulto, no momento de crise, tá? Então, assim, se ela estiver se machucando, você tem que deixar claro, não, isso você não pode fazer. Tá? Não pode fazer neste momento de crise. Outra coisa, às vezes a gente quer abraçar. Ai, vem cá. A pessoa não quer ser abraçada, porque ser abraçado vai piorar aquele estado para ela. Vai ser mais agressivo, vai ser mais opressor, tá? Então, não. Não abrace se ela não quiser. Tenta conversar, mas sem dizer, pare, você não pode fazer isso, pare, olha que seu comportamento, olha que vergonha e tal. Gente, isso não vai resolver nada, nada, nada. Tenta levar a pessoa para um ambiente, se ela está num ambiente público, que ela está sendo exposta, tira ela desse ambiente, para que ela não vire, né, ali a atração para outras pessoas que não entendem o que está acontecendo. Então, o legal é sempre você ter um local em que essa pessoa possa ficar sozinha, tranquila, para ela se autorregular. Muitos autistas em crise, eles gostam de ficar sozinhos, porque eles gostam de pular, eles gostam de fazer os stings, eles gostam de se movimentar de uma forma diferente, e aí isso acalma eles. Ter uma cabaninha, ter um espacinho no quarto para criança se autorregular é muito legal, tá? Funciona pra caramba, assim, então a pessoa sabe que naquele cantinho ela pode ficar, ela pode respirar. Então, essas coisas você não faz, de brigar com a pessoa naquele momento, não vai resolver, de tentar abraçar, se ela não quiser, não vai resolver, de dar sermão, não é o momento para dar sermão, não faça isso, tá? Então, o que eu posso fazer? Estratégias. Com o aluno, eu vejo que funciona muito e a gente utilizou muito esse ano em vários momentos da nossa oficina, que é voltada para pessoas neurodivergentes e que é a oficina de teatro, para desenvolver ali a criança, as habilidades da criança dentro do que ela precisa, né, com as técnicas do teatro. A gente utilizou muito a questão de trazer o hiperfoco dessa criança para estes momentos de crise. Então, traz esse hiperfoco, tenta chamar a atenção dela com isso. Outra coisa que a gente fez muito é levar essa criança para um cantinho para conversar, ou tirar ela da sala de aula, mas não é simplesmente arrastar para fora da sala de aula. É dizer, vamos tomar um ar, quer sair um pouquinho da sala? Vamos lavar o rosto? Vamos ao banheiro um pouquinho? E aí você vai conversando com essa criança, ela vai aceitando fazer essas coisas. Porque eu entendo que dentro de sala de aula, você deixar uma criança em crise com as outras crianças que vão ter uma reação a essa crise, às vezes é complicado, tá? Então, às vezes, tirar ela do centro das atenções para que ela se acalme e depois ela volte para aquele ambiente é o mais adequado. Outra questão é o objeto de apego. Então, deixa essa criança ter um objeto. Se ela quer levar na mochila um mordedor, deixa, porque aquilo acalma ela, evita que ela tenha crises. Ela quer um bichinho de pelúcia que ela gosta de apertar, deixa, porque isso vai evitar as crises. A gente ainda tem, infelizmente, nas escolas, uma falta de respeito dos professores, dos profissionais que trabalham nas escolas, com estes objetos de apego, ou com o mordedor, ou com o fone de ouvido, porque eles acham que é uma afronta contra os professores. E não tem nada a ver com isso, minha gente. Tem uma
tem a ver com essa criança, essa pessoa se autorregular para justamente evitar que ela tenha uma crise naquele ambiente que vai trazer muitas consequências ruins para ela e para as pessoas que estão ali em volta, que não vão saber como lidar, que não, né, o que eu vou fazer neste momento. Então, assim, pessoal, não implica com coisa que é tão simples, que não tá te impactando nada na sua vida, né? Óculos de sol também, às vezes a pessoa quer usar ali, deixa usar, entende? Não está sendo um desrespeito à sua pessoa. Está sendo uma forma daquela pessoa evitar que ela tenha uma crise, ok? Ou para que ela saia daquela crise. E aí, se a pessoa quer um abraço, você oferece, posso te abraçar? Ela quer, você abraça. Eu tinha alunos que adoravam ser abraçados nos momentos de crise e eu abraçava forte, forte, forte. E eles melhoravam. Tinha outros que eu pegava só na mão. Tinha uma aluna que eu peguei o quê? Uma florzinha e dei para ela. E pronto, o foco da atenção dela foi para a flor e ela conseguiu voltar um pouco, entende? Eu consegui ter realmente um diálogo com ela. Então, dá esse tempo para a pessoa melhorar. Dá uma água para ela conseguir ali respirar. Então, pessoal, tratar estes momentos de crise com muito respeito e nunca achando que é uma afronta contra você, nunca pensando que você tem que punir a pessoa para que ela não tenha mais aquela reação. Não, é pensar quais foram os gatilhos. Foi a luz, foi o sensorial, foi uma pessoa que ele vê e que faz mal para ele, foi o excesso de interação social, o esgotamento no trabalho, o esgotamento físico mesmo, de falta de se cuidar e chegar ao seu extremo. Então, observa tudo isso e aí você consegue ajudar essa pessoa a que ela não venha a ter as crises. E se ela tiver, por favor, respeito e atenção, tá? Principalmente se a gente tá falando aí do shutdown, em que essa pessoa ela vai ficar mais quietinha, mais na dela, e você às vezes nem vai perceber que ela tá precisando ali de uma ajuda para começar a sair. Não é forçar, vamos, sai do quarto, acorda. Não, gente. É tudo aos poucos também, usando as mesmas estratégias. Vamos falar do teu hiperfoco, vamos fazer uma coisa que você gosta, vamos comer alguma coisa mais gostosa, sabe? Para ajudar essa pessoa a buscar essas energias que ela precisa, tá bom? Então, esse era o nosso vídeo hoje sobre as formas de crise dentro do autismo e que pode acontecer em qualquer momento da vida. Eu volto a repetir, enquanto ela é criança, vai acontecer muito mais, devido ao autoconhecimento que você vai adquirindo durante a vida e muita terapia ou muito entendimento do espaço em que você tá, do que te causa mal, você vai aprendendo a lidar e as crises tendem a diminuir muito, tá? Mas também reforço ali, principalmente relacionamentos amorosos, né? Tomem cuidado, porque são relacionamentos que exigem muito um do outro. E às vezes a pessoa, ela não consegue lidar com toda a demanda, mas não quer dizer que ela não consiga lidar com você, ela gosta de você, só que ela não consegue lidar com algumas situações naquele momento, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, vou falar de novo aí, ó, gente, me apoia, tá? Dá seu apoio pra gente aqui através de um like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal. Se você quiser apoiar de uma forma financeira, a gente fica bem feliz também, tá bom? Então é isso. Quero agradecer e dizer que semana que vem a gente tá aqui com um vídeo novo. Beijo grande e até a próxima.